espada aí, livro de Efésios, capítulo 6, verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, Pai, do nosso Espírito, nesse lugar. Obrigado. Amém? Todos abriram? Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar uma boa noite ao Espírito Santo? Amém? Então, meu Deus, 6, 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todo o santo. Quando devemos orar? Em todo o tempo. Certa vez eu vi uma citação de um homem que diz: eu não consigo orar 1 hora, mas também eu não consigo ficar 1 hora sem orar. Às vezes a nossa vida tem que estar assim, todo o tempo. Não é questão de orar 1 hora, mas cada hora lembrar do Senhor. Apesar que Jesus ele estabeleceu uma regra moral. Ele disse para os seus discípulos: mas nem 1 hora podeis vigiar comigo? Então ele disse: pelo menos 1 hora nós deveríamos orar. Seria, o que Jesus recomendava para cada um de nós. Então, mas você está sorrindo? Amém. Glória a Deus. É assim. Sair assim? É. Aleluia. Só para cima. Amém. Mas esse texto diz: orando no Espírito. Então a pergunta que vem em nossa mente: se perguntarmos o que é orar no Espírito, cada um de nós talvez temos uma opinião sobre isso, mas o que a Bíblia fala? O que é orar no Espírito? Às vezes nós pensamos que orar no Espírito é estar aqui em Espírito, às vezes pensando na palavra, meditando, quando eu estou em Espírito. Mas isso não é orar em Espírito, isso é orar em mente. Porque orar em Espírito, a Bíblia fala outra coisa do que é orar em Espírito. Agora eu peço que você abra, eu vou ficar nesse texto, nesse capítulo, que é Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 14. Amém? Vai ser o nosso texto de estudo hoje. 1 Coríntios 14, 14. Vou esperar você abrir, porque já que nós vamos ficar nele, Você está acompanhando. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. Todos abriram? Amém. Afiado na palavra, Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito, o quê? Ora. Mas o que profetiza edifica. Então, segundo a Bíblia, o que é orar em espírito? Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Então isso cai por terra quando você pensa: vamos orar em espírito. Então não fica em silêncio, Quietinho, contemplando. Mas o que a palavra está dizendo é que quando eu oro em línguas, é que meu espírito ora. Então, orar em espírito é orar em línguas. Porque quando oramos em língua, o meu espírito ora. Então, o apóstolo falou para mim: todo o tempo, orais em línguas. Diz mais 14, verso 4. O que fala em línguas desconhecidas, edifica quem? A si mesmo. Mas o que profetiza, edifica. Então, nós devemos orar em todo tempo, porque em espírito, porque isso edifica a você mesmo. A oração em línguas é uma ferramenta que Deus deu pessoal. Por quê? Porque ela não edifica ninguém. Ela só é boa para quem? Para mim mesmo. Ela só edifica você mesmo. A sua fé que é edificada. Você que constrói
uma edificação para o Senhor. Você que há na sua vida que é um crescimento espiritual quando você ora em línguas. Então, a oração em línguas é uma ferramenta dada a você. É algo particular seu, que vai levar você a crescer, a edificar a sua fé e a solidificar em Deus. Isso é a ferramenta que nós muitas vezes temos deixado de lado. A oração em línguas. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem fé, mas o que Paulo falou, você tem uma ferramenta para se edificar, você tem uma ferramenta para se fortalecer. Orar em línguas. Porque isso edifica assim, quem ora em língua faz o quê? Edifica assim mesmo. Então a ferramenta só para mim e para você. Pois devemos orar mais em línguas. Amém? Coríntios 4, 2 e 5. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, mas a Deus. Porque nenhum homem entende, sendo que o Espírito fala em mistério. A oração em línguas é um código entre você e Deus. Porque ninguém entende, nem o inimigo entende o que você está falando, somente a Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles começavam a transmitir as mensagens via rádio, os inimigos muitas vezes ouviam, interceptavam o sinal e sabiam o que estavam falando. E lá nos Estados Unidos, o que eles fez? Quando tinha os índios, que era a linguagem dos navarros, eles começaram a falar, vamos dizer assim, indígena, para que os outros para que o inimigo não entendesse o que estavam planejando e passaram as informações. Assim, Deus nos deu esse dialeto, porque é uma linguagem entre você e Ele. Nem você mesmo sabe o que você está orando, só Deus sabe o que você está falando, que o Espírito está falando através de você para Ele. Então, orar em línguas, além de me edificar, é um código que Deus nos deu para falar mistérios com Ele. Amém? É como o Espírito Santo fala, eu sei que você está precisando. Mas você não sabe orar como convém. Mas eu vou orar por você, através de você, a Deus. Então, o Espírito Santo que sabe o que você necessita, intercede por você diante de Deus com gestos inexprimíveis. Porque Ele sabe o que você quer. Não o que você quer, Ele sabe o que você precisa. Você sabe o que você quer, mas o Espírito Santo sabe o que tem e deve ser orado a Deus. Então, muitas vezes, a oração em línguas é se entregar completamente ao Espírito. Faça pensando. Eu não sei orar pelo companheiro. Eu não sei o que eu preciso. Eu sei o que eu quero. Mas o que eu preciso? Então, ore por mim, através de mim e em mim, Deus. Você está vendo a importância da oração em línguas para nós que somos cristãos? Que muitas vezes não oramos, não praticamos isso que Deus nos deu. 1 Coríntios 14, 22 diz assim: porquanto as línguas são sinais não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que creem, mas os que creem. Olha, veja bem o que está falando. As línguas não são sinais para os que, mas para os que não. Por que só para aqueles que creem? Porque a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Para quem Deus deu Jesus? Para o mundo todo. Mas ele diz outra coisa para nós: mas vós recebei o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque ele habita em vós. Então há línguas através do Espírito é só para os que creem em Jesus. Por quê? Porque o mundo não pode receber. Ou seja, está dizendo nenhum. Deus deu um presente para o mundo, que foi Jesus. Mas o Espírito Santo deu um presente só para a igreja. O Espírito Santo é um presente que foi dado somente à igreja, somente aos que creem. Mas Jesus foi dado a quem? Ao mundo todo.
Para que se crê, nós vamos ter outro presente. Então, o que eu quero dizer para você? Nós, como igreja, só nós temos essa ferramenta, que é a oração em línguas através do Espírito. É algo que foi dado somente para a igreja, porque o mundo não pode receber. Por isso que Paulo diz, é um sinal para os que creem. Por isso, somente os que creem, que a língua é um sinal para ele. Amém? E quantos de nós, muitas vezes, não desembrulhamos ainda desse presente? E foi dado só a mim para você comer. É algo que Deus nos deu. Algo que vai nos edificar, que vai nos levar a crescer, que vai nos fortalecer. Muitas vezes nós não praticamos. Quantos aqui oram em línguas? Já receberam? Muitas vezes nós não oramos, é algo, mas quantos, tá, levanta a mão só para ver, quantos oram em línguas? Tá. Quantos, talvez você não ora porque você não recebeu o dom, mas quantos receberam o dom, mas não exercitam? Alguém recebeu o dom de oração livre? Mas não pratica. Está vendo? Às vezes nós recebemos, aí vamos falar aqui, ó, mas pratica. Mas não temos essa prática. Se não recebemos, temos que buscar, irmão. Porque é uma ferramenta para mim e para você que vai nos edificar. Você só tem a ganhar, edificar a si mesmo. Então, como eu sei que tem um dom que é para mim, eu não busco ele? Como eu sei que tem oração em línguas e eu não quero isso para mim? Como tem algo do Espírito Santo que eu não quero para a minha vida? Tudo que o Espírito Santo tem para nos oferecer, nós temos que querer. E como eu recebi uma vez, e eu não oro mais? A Bíblia fala que quando Jesus, em Lucas, ele soprou o Espírito Santo e nos discípulos, receba o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo na autoridade de Jesus, eles faziam sinais. Mas quando Jesus foi retirado, ele falou, olha, vão para Jerusalém e esperais. Porque do alto vocês serão revestidos de... Então, como eu sei que eu fui revestido de poder para ministrar com autoridade? Quando eu recebo o Espírito Santo. Porque eu posso fazer a obra só com o Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo, ele vem através da manifestação de língua. Então é algo que nós temos que ministrar. Porque tem diferença. Jesus soprou nos discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Mas quando eles receberam o revestimento do alto, eles falaram em língua. Então, meu amigo, só recebeu um revestimento do alto, só tem autoridade para fazer a obra com poder e autoridade. Isso nós temos que buscar, querer esse revestimento para a nossa vida. Amém? 14, 17, diz assim, olha. Perdão, porque João, você vai ajudar para você, tá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. 1 Coríntios 14, 18, assim. Eu agradeço ao meu Deus, que eu falo mais línguas do que todos. Muitos pegam esse texto e dizem assim, olha, Paulo era fariseu. Paulo era romano. E Paulo, também como cidade perto da Grécia, ele era grego. Então esse texto está falando que Paulo falava hebraico, não é? Romano e grego. Por isso ele está falando que ele fala mais muitas línguas. Mas o texto todo fala de quê? De línguas estranhas. Então não tem como eu isolar esse texto para justificar que as línguas não existem. Porque o texto está falando de línguas estranhas. Então Paulo está falando, olha, eu agradeço a Deus porque eu falo mais línguas do que todos vós. Coríntios 14, 19, assim, ó. Todavia, antes eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros.
do que 10 mil palavras em línguas desconhecidas. Aí está vendo, pastor? Paulo está falando que ele quer falar 10 mil palavras, quer falar em língua. Não é? Mas não é isso que o texto está falando. Paulo está falando o quê? Quando eu estiver pregando, quando eu estiver instruindo, eu quero falar na minha língua, porque se eu falar em língua você não entende. Então Paulo está falando o quê? Quando eu estou pregando, eu não falo em línguas, porque eu estou te instruindo. Mas quando eu estou aí sentado, eu estou aqui orando, eu oro em línguas. Como eu vou pegar o microfone e ficar aqui? Você vai entender o que eu estou falando? Pode ser que tente, se você tiver o dom de interpretação. Mas se você. Então, se eu estou com o microfone na mão, eu tenho que falar palavras inteligíveis, da maneira que você entende. Então, Paulo não está excluindo as línguas estranhas, só está falando, quando eu estiver o quê? É bem claro o texto. Instruindo os outros. Eu prefiro falar 10 mil palavras do que língua estranha. Porque Paulo fala, eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda. 1 Coríntios 14, 28 assim. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, permaneça em quê? Em silêncio na igreja. E fale com o quê? Está vendo? Às vezes complica, né? Está vendo? Se não tiver intérprete, tem que ficar em silêncio. Mas o que Paulo está falando? Falando consigo. O que é falar consigo mesmo? Estou aqui orando. Eu não estou falando alto porque não tem intérprete. Eu estou falando comigo mesmo, baixinho, me edificando. Eu estou aqui andando, orando e orando em línguas, e me edificando. Não há necessidade de eu explanar para a igreja porque não tem intérprete. Mas se ela edifica a si mesma, eu estou falando comigo mesmo. Orando em línguas, andando e falando em línguas. Porque eu estou me fortalecendo, me edificando. Então eu quero tirar de você nessa noite alguns preconceitos que muitas vezes a gente tem para justificar, para não buscar e falar em línguas. Então o texto está falando, mas se não houver intérprete, não tem intérprete na minha igreja, não tem ninguém que recebeu o dom de interpretação de línguas, então eu não vou falar em línguas. Então quer dizer que eu nunca vou me edificar porque não tem um intérprete? Não é isso que Paulo está falando. Se eu quero fortalecer, se eu quero me edificar, eu oro comigo. Está todo? E diz aqui para fortalecer isso, Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao. Então esse espírito tem letra minúscula, não é? Então não está falando do Espírito Santo, está falando o quê? Eu consigo controlar o meu espírito e orar comigo mesmo, tranquilamente. Porque o espírito está sujeito a. Então o que eu quero dizer para você? A oração em línguas não é como um motor de carro. Tem gente que pensa que tem que dar partida. Uma vez que você recebeu o dom, que você. A língua é sua. Você ora quando, na hora que quiser. Muitas pessoas dizem, a primeira vez eu senti um arrepio, eu senti uma coisa queimar, eu fui batizado, então eu preciso de novo sentir aquele arrepio para orar. Mano, o seu espírito está sujeito a você. Então você começa quando quiser, onde quiser e na hora que quiser. Às vezes nós recebemos, ficamos ali, encaixotamos aquele dom, porque falamos, nunca mais senti um arrepio. Eu nunca mais senti nada, então não vou orar. Não é isso. O texto está dizendo que o seu espírito está sujeito a você. Claro que a primeira vez tem que ser recebida. Mas depois que você foi revestido, porque se você não recebeu o batismo, esse revestimento, você vai estar repetindo, virando papagaio. Mas a partir do momento que você sentiu aquilo manifestar, não é, irmão? Quando sentiu um trem, cada um teve um terror, um arrepio, um trem. Se você sentiu que era o batismo, uma vez que eu recebi isso, quando eu quiser orar, eu oro todas as vezes. Porque é meu, irmão. E o meu espírito está sujeito a mim. Então você não precisa sentir aquilo de novo.
Você pode orar e começar a praticar e buscar o quê? Variedades de línguas. Então, se há uma ferramenta para mim, para você se edificar, nós começamos a entender porque muitas vezes estamos fracos, cansados. Precisamos nos fortalecer. E isso é uma ferramenta, a prática, a oração e o livro. Tá? 1 Coríntios 14, 39, assim: porquanto, irmãos, desejais arduentemente profetizar. E o quê? Não proibais falar em. O que Paulo está falando? Não proíba falar em línguas. Porque é igual para vocês aqui, as pessoas podem distorcer o texto que Paulo falou. Tem que ficar calado na igreja. Se não tem intérprete. Mas Paulo está falando, não proíbas falar em quê? Em línguas. Então Paulo está nos instruindo que não devemos proibir quem ora e quem fala em. Porque às vezes Deus, o Espírito Santo, toma alguém ali e ela começa a falar, eu fico em silêncio para ver se alguém Deus levantou para interpretar, ou se tem uma mensagem para a igreja. Mas o texto diz assim, ó, que todas as coisas sejam feitas com ordem e. É isso aqui que muitas vezes nos pega. Todas as coisas sejam feitas com ordem e. Às vezes nós pegamos essa ordem de essência para proibir falar em línguas. Paulo é bem claro, faça por ordem de essência, mas não proíba falar em línguas. Às vezes, por causa dos excessos que às vezes há, nós pegamos algo que é pontual e generalizamos. Excessos, muitas vezes, são pontuais. Existe, mas não devemos generalizar por isso. Não é porque muitas vezes há excesso que agora vamos proibir de falar em línguas. Paulo está falando, tem que ter ordem de essência, mas não podemos proibir jamais alguém falar em línguas na igreja. Mas em nome da ordem e da decência, nós começamos a perseguir às vezes, a dizer que é brincadeira, que virou bagunça. E com isso vamos extinguindo o Espírito Santo no meio de nós. E mais do que isso, vamos ficando enfraquecidos. Porque isso é uma ferramenta para mim e para você. A oração que é para você é para você se edificar. É algo que é pessoal para você. É algo que Deus deu para você ter uma intimidade para orar por Ele, a Ele. Já pensou isso? Deus orando em mim aquilo que eu preciso para Ele. Não, você não. É, pastor Mano, pastor Mano, não sabe, não. Meu filho Ivan não tem jeito. Vou tomar aí, eu vou orar o que ele precisa. Às vezes você está orando de língua, soltando o xaramalabá e pensando, Deus me dá um carro. O Espírito Santo precisa tratar melhor essas coisas. E ele está orando ali através de você. Por você. É se entregar ao Espírito Santo. Eu não sei orar. Então, dá a ferramenta necessária, que é orar em línguas. Isso que eu estou para vocês, Romanos, nos abriu, 8, 26, assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, o quê? E o que nós aprendemos do que é gemidos inexprimíveis? Que ninguém entende? Que é o mistério, é a oração, hein? Então ele intercede por você. Olha o texto. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como. O que é nossas fraquezas? Muitas vezes as nossas fraquezas é o querer algo.
Porque nós somos fracos. Quem não quer algo de Deus? E por sermos fracos, às vezes aprendemos só a pedir. Mas Jesus Cristo tem algo mais que quer dar para você. Então eu vou interceder por você, através de você, em você. Está vendo? O Espírito Santo em mim, ora por mim, através de mim, a Deus. Porque o Espírito Santo é Espírito. E ele está aqui na terra. E aqui na terra, todo Espírito precisa de um corpo. Para falar, para agir e para andar. Então, por isso que ele precisa das suas cordas vocais. Muitas vezes para te usar para transmitir uma mensagem. Quando você dá lugar. E quando você dá lugar, ele usa as suas cordas vocais para interceder por você, em você, para você, a Deus. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo em mim, por mim, a Deus. E o que diz, ó, o verso que diz assim, ó, de Romanos, 8:16. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos... Olha aqui, aquele que conhece os corações sabe qual é o Espírito em letra maiúscula, em letra maiúscula, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Olha o que Deus está falando. O Espírito Santo sabe a vontade. Fala para o meu filho, eu sei a vontade de Deus para a sua vida. Ô Jânio, eu sei a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei a vontade de Deus para a sua vida, irmão. Então eu vou orar por você, a vontade dele para você. É isso que o texto está falando. Porque segundo a vontade de Deus, que ele intercede por nós. O Espírito Santo é Deus. Então, ele sabe o que Deus projetou para a sua vida. Se eu soubesse a vontade de Deus, eu podia orar o projeto de Deus. Não é? Se eu soubesse que Deus tem, eu ia falar, reforçar com Deus. Mas o Espírito Santo sabe o projeto de Deus para você. E dentro do projeto, ele apresenta a Deus. O projeto que Deus tem para você. É uma tremenda oração dele. E muitas vezes a gente menosprezamos, deixando de lado. Aqui, um texto tremendo, né? 1 João 5,14. Esse eu gostaria de mostrar, deixa eu finalizar. Vou até tomar uma água. Primeira carta de João 5,14. Como a irmã Divina não veio no culto, nós podemos até mais tarde. 1 João 5,14. Todos abriram? Diz assim, ó. E esta, olha o que diz o texto. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele o quê? E o que o texto falou para nós? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o quê? Nos ouve. O Espírito Santo ora a ele, a vontade dele, para você. Glória a Deus, aleluia. Você acha que tem maneira de Deus me ouvir? Se, termina isso aqui, irmão. Esta confiança tem nele. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele o quê? Olha o Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa eu orar por você, a vontade de Deus, que eu sei por você, a Ele. E diz mais no verso 15, aqui, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos. Tremendo. Se eu sei que Ele me ouve, então eu sei que eu vou receber. O Espírito Santo está com você nessa noite. Você quer receber o que Deus tem com você, né? Você quer ter resposta para as suas orações? Deixa eu orar em você, por você. E Paulo falou, como é que eu vou, como é que eu podia ter pensado no final, né?
para revelar o segredo lá no final. Como é que eu vou? Ele vai orar por mim, através de mim, a vontade de Deus. Orar em línguas. É oração em línguas. Que é a vontade, eu não sei os códigos, eu não sei o que estou orando. Mas é o Espírito Santo. Está orando a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós temos que resgatar de novo o nosso mundo. Às vezes nós mistificamos as coisas. E a oração em línguas é algo, uma ferramenta que Deus te deu. Se você não tem língua, busque. E uma vez que recebeu, coloque em prática. Triste, ora na presença de Deus. O segredo para você orar uma hora é oração em línguas. Porque uma hora você vai ficar ali, né? Só falando de Deus. Você passou uma hora, 2 horas, acabou cansado, mas não precisa você pensar em palavras, não sei o que dizer, o que orar. Só repete. Como eu falei a vocês, por quê? Porque a oração de línguas, ela não pode ser traduzida. Ela só pode ser interpretada. Então, vai cantar lá agora pode ser outra interpretação. Um balabaia agora, daqui a 5 minutos é outra coisa. Se eu ficar só balabaia diante de Deus, a cada segundo é outra interpretação. Aí você entende o segredo agora? Porque nunca é a mesma coisa. Porque Deus interpreta no momento aquilo que necessita. Porque se fosse traduzida, aí era a invenção. Mas como ela é interpretada, a cada momento, o Espírito Santo fala de interpretação diferente. Então, quando você vai ver, ainda que seja a mesma coisa, você nunca está falando a mesma coisa para Deus, diante de Deus. Isso é o segredo. O presente foi dado a quem? A igreja. Porque isso é um sinal só para os crentes. É o nosso sinal da nossa comunhão com a ressurreição. Você não amou muito pelo seu filho. Mas a igreja, mas o mundo não pode receber, porque está em nós como igreja. É uma ferramenta para nós sermos edificados. Hoje, eu participei de um seminário ali, um rapaz lá nos Estados Unidos, eu estava mostrando, e a mulher lá do lado dele, e você vê que não tinha nada ali, não tinha nada. Ele só colocou um doutor preso ali e falou assim: vai não. Bem, cada um vai falar aí quantas enfermidades você tem. Eu estava usando seguro dentro dele. Cada um foi outro. Pessoas que nunca tinham orado por cura, orando, bebendo membresia ali, que nunca orou para alguém ser curado, orando pelos outros. E disse que vocês têm que repetir esse tipo. Não era um valor, não era nada. Aí ele falou: agora vocês aprenderam. Falou: agora vocês colocam a mão assim, um em cima do outro. Mas eu tenho algo para te dar. Que é o Espírito Santo. Isso que ele parece de Deus. E cada um está experimentando aquilo que é diferente. Ele falou: agora vocês vão voar para a rua. E vão encontrar pessoas que estão falando, passando. E vai falar de Deus, vai orar para a gente na vida delas e vai lá para a rua. Porque os sinais seguirão os que creem. Não é uma coisa grandiosa, é a simplicidade. Fala, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. E como ele está vivo, eu quero apresentar ele a você. Como ele está vivo, você tem alguma sentimento da eternidade? Não. E você aceitou. Porque ele vai fazer. A questão não é ser forte. Ele vai. E a gente tinha uma casa, grupo de 3, muitos saíram na rua. Depois muitos voltaram com um relatório, que ele falou: vai 2 e uma secretária. Não vai, se for 2 homens, vai 2 homens e mulheres. Se for 2 mulheres, vai 2 mulheres com um homem, uma anotando tudo. Veio da telefone, veio quando se converteram, quando se torturaram. E muitos dando relatório, que eles estavam com dor, foram parar de doer, outros aceitaram Jesus, deixaram o telefone. Ou seja, coisa tão simples de fazer.
E se nós nos edificar nossa fé, se a nossa fé estiver realmente edificada, porque o livro de Judas também diz: edifique a vossa fé, orando no Espírito. Judas, vocês falam de capítulo. Ele também fala sobre isso. Esse presente que foi dado à igreja, muitas vezes nós temos deixado de lado. Às vezes somos crentes há tantos anos e nem buscamos. Mas se tem esse dom, se tem isso, e é para minha edificação, como eu não vou querer? Como eu não vou empenhar tempo para buscar e para querer isso na minha vida? Nós temos que querer. Então, vamos.